Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de Química Inorgânica, né? E vamos dar continuidade, pessoal, nesta aula, ao assunto sobre ligações químicas, ligação química, tá? Então, antes de darmos continuidade à aula de hoje, onde nós vamos falar sobre geometria molecular, polaridade das ligações e das moléculas, forças intermoleculares e solubilidade dos compostos. Antes de falar disso, vamos fazer uma revisão sobre os tipos de ligações químicas, tá bom? As ligações químicas podem ser metálicas, né? Formando um mar de elétrons através da união de dois ou mais átomos, de dois ou mais metais, né? Que irão formar o que nós chamamos de liga metálica. Como exemplo, temos o bronze, que é uma liga metálica formada pelos átomos de cobre e estânio. Vimos também, pessoal, a ligação iônica, né? A ligação iônica é aquela onde ocorre doação de elétrons, onde o metal doa elétrons para o ametal. Então, aqui no nosso quadrinho, percebemos que o metal é o átomo que está azulzinho, porque ele está, olha o elétron na mãozinha dele, doando o elétron para o átomo amarelo, que será o ametal, ligação iônica. Vimos também a ligação covalente ou molecular, que é aquela formada por ametais, onde ocorre compartilhamento de elétrons, né? Ou seja, o átomo azulzinho empresta o seu elétron da camada de valência para o átomo amarelinho, que também empresta o seu elétron para o átomo azul. E aí, aqui, ó, fica o compartilhamento de elétrons. Lembrando que se eles compartilharem um elétron do átomo azul com um elétron do átomo amarelo, formam o par, formando uma ligação simples. Se eles compartilharem dois pares de elétrons, eles irão formar a ligação dupla. E se eles formarem três pares de elétrons compartilhados, eles irão formar a ligação tripla. E vimos também, em casos especiais, né? Essa daqui só usamos em casos especiais, a ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada, onde aqui é compartilhado o par de elétrons e não um elétron de cada. Então, vamos supor que o azulzinho tenha um par de elétrons disponível e o amarelinho esteja precisando de um par de elétrons. O azulzinho faz a ligação dativa, emprestando esse par de elétrons para o átomo amarelinho, tá bom? Então, aqui é só uma revisão. Agora, como nós sabemos, pessoal, as moléculas se unem, são formadas através das ligações químicas, mas elas não se encontram no plano, né? As moléculas se encontram no espaço. E por se encontrarem no espaço, cada molécula vai adquirir uma geometria
que a torne mais estável, tá? Cada molécula vai ter a sua própria geometria, dependendo dos elétrons que são compartilhados ou não durante a ligação química. Essa geometria molecular, hoje em dia, é baseada pela teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, tá bom? Então, o que nós vamos ver? De acordo com o número de átomos que eu tenho e de acordo com o número de elétrons compartilhados ou não na ligação, qual tipo de geometria ela vai apresentar, como ela vai se apresentar no espaço, tá? Então, vamos lá. Uma coisa importante, pessoal, quando a molécula for diatômica, ou seja, formada por 2 átomos, sejam eles iguais ou diferentes. Por exemplo, gás oxigênio, ó, 2 átomos de oxigênio iguais, mais 2 átomos. Cloreto de hidrogênio, HCl, formado por 2 átomos, o hidrogênio e o cloro. Sempre que a molécula é formada por 2 átomos, sejam eles iguais ou diferentes, a geometria dessa molécula sempre será uma geometria linear. Agora, e quando nós temos mais de 2 átomos presentes na molécula? Aí nós vamos ter que avaliar alguns fatores, que são as ligações químicas com elétrons compartilhados ou com elétrons não compartilhados, tá? Lembrem-se das lições anteriores, tá bom? Então, olha aqui nós temos um resuminho sobre a geometria molecular. No caso de vocês, pessoal, até 4 nuvens eletrônicas, tá? Existem outras geometrias moleculares? Existem, mas para vocês do ensino, para vocês aqui, é isso daqui que interessa, tá? Vocês não precisam saber mais do que isso. O que vai cair aí no vestibular, no Enem, é isso daqui, tá bom? Então, olha aqui. A molécula do gás carbônico, CO2, é formado por 3 átomos, 2 de oxigênio e 1 de carbono. Então, eu não posso afirmar já de cara que essa molécula é linear. Eu vou ter que fazer um estudo dela. Então, eu vou olhar o átomo central. O meu átomo central, quem é? É o carbono, né? E o carbono, ao se ligar com o oxigênio, olha aqui, quando ele se ligou com o oxigênio da esquerda, ele formou uma ligação dupla, porque ele compartilhou 2 pares eletrônicos. Quando ele se uniu com o carbono da direita, ele também compartilhou 2 pares eletrônicos, formando uma ligação dupla. Com isto, o nosso átomo central, que é o carbono, não ficou com par de elétrons sobrando. Não teve par de elétrons desemparelhados, sem compartilhamento. Então, nós dizemos que o CO2 tem 2 nuvens eletrônicas, uma do lado esquerdo. Ah, Márcia Rita, não são 2 só aqui? Não, aqui é um todo, formando a nuvem. Por que nuvem eletrônica? Porque são 4 elétrons todos juntos e formam como se fossem uma nuvenzinha, né?
Compartilharam 2 pares, formando uma nuvenzinha. E outra nuvenzinha aqui do lado direito. Então, nós temos 2 nuvens eletrônicas no gás carbônico. Portanto, a geometria é linear. Sempre que tivermos 2 nuvens eletrônicas, teremos a geometria linear. Percebam isso aqui também no gás cianídrico, HCN, gás cianídrico, tá bom? Que se misturarmos ele com água, vai dar o ácido cianídrico, que era usado nas câmaras de gás durante o período da Segunda Guerra, né? Pelos alemães, tá bom? Nas câmaras de gás onde eles colocavam os judeus, só a título de curiosidade. Bom, aqui novamente o nosso átomo central é o carbono, né? E temos aqui do nosso lado esquerdo o carbono compartilhando um par de elétrons, ou seja, formando uma ligação simples com o hidrogênio. Então, isso vai formar uma nuvem eletrônica. Do lado direito, o carbono compartilhou 3 pares eletrônicos com o nitrogênio, formando uma ligação tripla e outra nuvem eletrônica. Então, no gás cianídrico, temos a formação de 2 nuvens eletrônicas. Uma do lado esquerdo com uma ligação simples e outra do lado direito com uma ligação simples. Portanto, o gás cianídrico vai estar no espaço com uma geometria linear. Sempre que tivermos 2 nuvens eletrônicas, a geometria da molécula será sempre uma geometria linear. Agora, e quando tivermos 3 nuvens eletrônicas? Aí a nossa geometria vai poder ser angular ou trigonal, tá? Isso vai depender de como essas nuvens estiverem distribuídas. Então, percebam aqui. O anidrido sulfuroso, um dos formadores da chuva ácida, tá? O anidrido sulfuroso é a molécula de SO2. O nosso átomo central aqui é o enxofre, tá? Percebam que o enxofre com o oxigênio da esquerda, né? Aqui é uma ligação coordenada dativa, tá? Uma ligação coordenada dativa formando uma nuvem eletrônica. O enxofre com o oxigênio da direita formou uma ligação covalente, compartilhando 2 pares de elétrons. Portanto, uma ligação dupla e, portanto, outra nuvem eletrônica. Só que ainda ficou sobre o átomo de enxofre 2 elétrons, olha aqui em cima, que não foram compartilhados, que não fizeram ligação química com nenhum outro átomo. Então, nós temos 2 nuvens que fazem ligação química com oxigênio. E a terceira nuvem não faz
essa ligação química, porque ela não tem um outro átomo para fazer essa ligação, tá? Como vocês veem aqui, ó, disposição dos ligantes, ó, a ligação dupla, a ligação covalente dativa, né? E os dois pares sem fazer ligação. 3 nuvens com um par de elétrons desemparelhado ou sem compartilhar geometria angular. No anidrido sulfúrico, também um dos responsáveis pela chuva ácida nas grandes cidades. No anidrido sulfúrico, vocês percebam que, novamente, o átomo central é o átomo de enxofre. O enxofre com oxigênio da direita, ó, formou uma ligação covalente compartilhando 2 pares de elétrons, ligação dupla. Olha aqui na disposição dos ligantes do SO3, ligação dupla. O enxofre com oxigênio da esquerda fez uma ligação covalente dativa, porque o enxofre tinha 2 pares de elétrons sobrando, tá aqui. E o enxofre com o oxigênio daqui de cima também fez uma ligação covalente dativa. Então, temos 3 nuvens, mas dessas 3 nuvens, todas fizeram compartilhamento de ligações. Todas se ligaram a outros átomos. Então, esta geometria de 3 nuvens, com todas fazendo ligação química, é a geometria trigonal, tá bom? Agora, e quando nós tivermos 4 nuvens eletrônicas, que é o máximo que vocês vão estudar? Lembra que eu falei para vocês? Então, aqui, vamos pegar, por exemplo, a água, né? O átomo de oxigênio é o átomo central. Pessoal, ó, eu vou fazer aqui pela disposição dos ligantes, que tá mais fácil aqui para visualizar, tá? Então, percebam que o hidrogênio fez uma ligação covalente com oxigênio. Então, ligação simples. O outro hidrogênio, outra ligação covalente, ligação simples. E sobraram 2 pares de elétrons sem fazer ligação química, né? No total, quantas nuvens nós temos? 1, 2, 3, 4. Dessas 4 nuvens, 2 fizeram ligação e 2 não se ligaram a átomo nenhum, né? Então, sempre que nós temos 4 nuvens eletrônicas, onde só 2 estabelecem ligação química com outros átomos, essa geometria é chamada de geometria angular. Outro exemplo com 4 nuvens, o gás amônia, tá? Gás amônia. É aquele cheiro que vocês sentem quando usamos tinta para o cabelo, né? Aquele cheiro forte da tinta do cabelo, que sai que até asfixia um pouco, é a liberação do gás amônia, tá bom? Então, aqui, ó, o hidrogênio se liga com o nitrogênio através de um par de elétrons, ligação simples. Outro hidrogênio e outro hidrogênio aqui. Só que vamos ter aqui, ó, também um par de elétrons sem fazer ligação, porque o nosso átomo central aqui é o nitrogênio. Então, aqui, pessoal, nós formamos
4 nuvens. Dessas 4 nuvens, 3 fizeram ligações químicas, se ligaram a outros átomos. E a quarta não quis se ligar a ninguém, não se ligou a nenhum átomo. Então, esta geometria com 4 nuvens, onde apenas 3 estabelecem ligação química e a quarta nuvem fica sem fazer ligação, é a geometria piramidal, tá bom? E por fim, né, vamos pegar aqui o gás metano, né, onde temos como átomo central o átomo de carbono. Percebam que ele se liga a 4 hidrogênios, né? Tudo ligação simples, porque o hidrogênio só faz uma ligação química. E nós vamos ter, olha, 4 nuvenzinhas eletrônicas. 1, 2, 3, 4. E as 4 nuvenzinhas se ligaram a outro átomo. Então, aqui nós temos 4 nuvens com 4 ligações. Então, nós dizemos que essa geometria molecular é a geometria tetraédrica. Ok? Ai, Márcia Rita, isso é um tanto quanto nós vamos ter que memorizar, né? Pessoal, isso é memorizar. Não tem outra teoria, tá bom? Isso é teoria, você tem que saber, é assim. Ah, mas pode ser, não pode ser nada. É química, ciência exata e experimental. Eu sempre falo para vocês, deixem para expressar a opinião de vocês nas disciplinas afim. Aqui é isso que temos para hoje. Bom proveito. Tem que memorizar? Tem que memorizar. Claro, vocês irão fazer os exercícios e já vão memorizando um pouco, tá bom? Mas é só isso daí mesmo. E é fácil, não é difícil. Agora, polaridade, pessoal. Essa questão da polaridade a gente vai falar muito daqui para frente, mas muito mesmo, inclusive lá na química orgânica, tá? Quando a gente fala em polaridade, a gente vai falar 2 tipos de polaridades, tá? Polaridade das ligações químicas e polaridade das moléculas, ok? Então, aqui, ó, muito fácil quando é de ligação química. A ligação pode ser covalente ou iônica. Ah, não vai entrar a metálica? Não, quando eu falo em polaridade das ligações, esqueçam lá a iônica, tá? Desculpa, a metálica. Então, quando nós temos uma ligação iônica, aquela formada por metal e ametal, sempre teremos uma ligação polar. Quando tivermos ligações covalentes, aí esta ligação pode ser apolar, quando é formado por átomos iguais, ou polar, quando é formado por átomos diferentes. Por exemplo, gás oxigênio, ligação oxigênio, ligação dupla, outro oxigênio. Então, a ligação do O2 é uma ligação covalente, porque o oxigênio é ametal. E para formar o O2, eu uso 2 átomos iguais. Então, teremos uma ligação apolar. Se for o CO2, por exemplo, ligação covalente, porque o carbono é ametal, assim como o oxigênio também é ametal. No entanto, carbono e oxigênio são átomos diferentes, então irão formar uma ligação
polar. Tudo bem? Ah, é só isso, Marcia Rita? É só isso, pessoal. É só teoria mesmo. E é só prestar atenção. Tá bom? Agora, e quando temos que ver a polaridade das moléculas? Para ver a polaridade das moléculas também é fácil, pessoal. Quando são moléculas formadas por átomos iguais, por exemplo, gás hidrogênio, que é H2, gás oxigênio, que é O2, gás ozônio, que é O3, a molécula vai ser sempre apolar, ou seja, ela não vai ter diferença de eletronegatividade. Quando a gente fala em polaridade das moléculas, pessoal, nós vamos ter que avaliar a eletronegatividade dos elementos químicos. Lembra quando nós vimos lá em tabela periódica? A eletronegatividade não vale para os gases raros, né? Os elementos mais eletronegativos da tabela periódica são os que estão do lado direito da tabela. E os menos eletronegativos, ou seja, mais eletropositivos, os que ficam mais para o lado esquerdo da tabela, ou seja, os metais. E mais eletronegativos, os ametais. Quando a molécula é formada por átomos iguais, não há diferença de eletronegatividade. E se eu não tenho diferença de eletronegatividade, esta molécula será sempre apolar. Agora, quando a molécula é formada por dois átomos, como aqui, por exemplo, no caso do cloreto de hidrogênio, tá? E esses são dois átomos diferentes. Aí, esta molécula tem diferença de eletronegatividade. Então, ela será uma molécula polar. Como assim, Marcia Rita? Presta atenção. Quem é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o cloro? O cloro. Então, os elétrons vão ficar mais próximos do cloro. A nuvem eletrônica fica aqui mais próxima do cloro. Então, a gente diz que esse Mi aqui é a soma de vetores, tá? Mas diferente lá da física, vocês não precisam somar aquele I, J, sobe, desce. Aqui é fácil, é só ver quem é mais ou menos eletronegativo. Como são átomos diferentes, mas formados por duas moléculas, então vão ter diferença de eletronegatividade. Então, dizemos que o Mi é diferente de zero, e sempre que este Mi é diferente de zero, a molécula é polar. Esse Mi aqui é a soma dos vetores, tá? A molécula de gás carbônico, né, que tem uma geometria linear, como já vimos lá na geometria das moléculas, né? Mas aqui, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, os elétrons, a nuvem eletrônica, vai estar mais próxima do oxigênio. Percebam que se eu fizer um vetor aqui, como esses vermelhinhos que eu fiz, ó, eles estão indo, um vetorzinho está indo para o oxigênio da esquerda e outro para o oxigênio da direita. Eles estão em uma mesma direção, mas em sentidos opostos, né? Então, se a gente fosse somar esses vetores, eles dariam igual a zero. E sempre que a soma dos vetores é igual a zero, a molécula vai ser
apolar, tá bom? Olha outro exemplo aqui, água, né? Quem é mais eletronegativo aqui? Aqui é o oxigênio, não é? Então, a nuvem eletrônica vai ficar mais próxima do oxigênio. Olha os vetores vermelhinhos que eu fiz aqui, que é o mesmo que está aqui nesse quadrinho de vetores. Percebam que eles estão todos na mesma direção e no mesmo sentido. Todos eles estão indo para o átomo de oxigênio. Aqui, ó. Né? A nuvem eletrônica está indo toda para o átomo de oxigênio. Mesma direção e mesmo sentido. Então, somamos esses vetores e quando nós somamos, ele vai dar diferente de zero e aí teremos uma molécula polar. Então, a água tem uma geometria angular e é uma molécula polar, tá bom? Aqui o gás amônia, no último exemplo, olha aqui. Aqui também, né? Olha o que acontece aqui. O nitrogênio é mais eletronegativo, então os elétrons vão querer ficar mais próximos do nitrogênio, certo? O que acontece? Olha esses vetores que eu fiz aqui. Eles estão indo todos, né, na mesma direção e no mesmo sentido, que é o nitrogênio. Então, quando eles vão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente diz que eles têm uma soma de vetores diferentes de zero. E sempre que essa soma de vetor é diferente de zero, a molécula é uma molécula polar. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vocês já ouviram uma piadinha assim, ó? O que acontece com o urso polar quando ele entra na água? Já ouviram essa piada? Sabem a resposta? Vão saber daqui a pouco no final da aula. Tá bom? A água é polar, gravem isso, para saber entender a resposta da piada. Agora, forças intermoleculares, né? São as forças que mantêm os átomos unidos, tá bom? Nós temos, pessoal, 3 tipos de forças intermoleculares. A força dipolo induzido, que é a mais fraquinha de todas. Essa força é muito fraquinha, tá? As moléculas formadas por elas se alimentam muito mal. Então, elas são muito fracas, então são muito fáceis de romper a ligação química. Nós temos a outra força intermolecular, que é um pouco mais forte, que é a dipolo permanente ou simplesmente dipolo-dipolo. Essa é um pouco mais forte do que a dipolo induzido, ou eu posso falar dipolo instantâneo, dipolo induzido também, tá? Essas forças de dipolo induzido e dipolo permanente ou dipolo permanente podem ser chamadas genericamente de forças de Van der Waals, tá? São chamadas forças de Van der Waals, porque foi o físico, né, que criou essa teoria das forças intermoleculares, tá bom? E nós temos a mais poderosa de todas. Essa é poderosa mesmo. Nem a criptonita derruba ela, tá? A criptonita derruba o super-homem, mas uma força
do tipo ligação de hidrogênio ou, como era chamado antigamente, ponte de hidrogênio, nem a criptonita derruba essa força. Ela é a mais poderosa de todas, tá bom? E aqui, novamente, é teoria, pessoal. Sempre que a molécula for apolar, aquela onde a soma dos vetores é igual a zero, o tipo de força intermolecular é chamado de dipolo induzido ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tá? Essa questão aqui de dipolo instantâneo, embora elas tenham uma ligação muito fraca, pode ocorrer uma deformação na nuvem eletrônica, que é chamada de dispersão de London, tá? Então, por isso que eu posso chamar de dipolo induzido ou dipolo instantâneo, porque essa deformação é muito rápida, né? Dipolo induzido, tá bom? Agora, quando a molécula é polar, tá? Ou ela vai ser ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Antigamente, vou repetir, antigamente usava-se o termo ponte de hidrogênio. Hoje em dia não se usa mais. Hoje em dia falamos ligação de hidrogênio, tá? E dipolo permanente, ou simplesmente dipolo. Márcia Rita, como é que eu vou diferenciar? Simples. Vamos gravar pela ligação de hidrogênio. Quando vocês eram crianças, vocês brincavam de carrinho, não brincavam? Tanto faz, menino, menina. Eu cansei de brincar de carrinho com os meus primos, né? Mas eu tenho certeza, porque vocês são a cara da riqueza, né? Vocês são adolescentes com a cara da riqueza, portanto, a buzina do carrinho de vocês, quando vocês brincavam, sempre fazia fom-fom. Ó, fom-fom. Flúor, oxigênio, nitrogênio. Ninguém aqui é pobre para ter a buzina do carrinho fazendo bibi, não, hein? Buzina de quem tem o carrinho, que é a cara da riqueza, faz fom-fom. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Sempre que o hidrogênio estiver ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, fom-fom, teremos ligações de hidrogênio, que nem a criptonita derruba. Quando o hidrogênio não está ligado diretamente ao fom-fom, nós temos a força intermolecular dipolo, ou dipolo permanente. A mais forte de todas, ligação de hidrogênio. A menos forte, a mais fraquinha, né? Dipolo induzido. E a que fica num campo intermediário é a dipolo permanente, ou simplesmente dipolo, tá bom? Então, a mais forte ligação de hidrogênio. Força intermediária, dipolo permanente. E a mais fraquinha, dipolo induzido. Lembrando que tudo isso pode também ser chamado, em vez de força intermolecular, forças de Van der Waals, tá bom? Nossa, Márcia Rita, é muita teoria, né? Pessoal, conteúdo
é muito teórico. Essas forças intermoleculares influenciam e muito no ponto de ebulição das substâncias, muito mesmo. Por exemplo, vamos pegar a água, tá bom? Qual é a fórmula da água? H2O. Ou seja, a água é isso daqui, não é, pessoal? Ó, H, ligação covalente, O, ligação simples, né? E H, certo? Quem é mais eletronegativo aqui? O oxigênio. Então, a nuvem eletrônica vai querer estar indo toda para o oxigênio. Mesma direção e mesmo sentido, a soma desses vetores seria diferente de zero. Portanto, molécula polar, ok? Muito bem. Agora, olha que curioso. Hidrogênio é ametal, certo? Portanto, baixo ponto de fusão e ebulição. Oxigênio é outro metal, correto? Portanto, baixo ponto de fusão e de ebulição. Hidrogênio, na temperatura ambiente, é um gás. Oxigênio, na temperatura ambiente, também é um gás, ok? Como é que eu explico que quando eu ligo o hidrogênio com oxigênio, ele passa para o estado líquido e ele não se mantém no estado gasoso? Por causa das forças intermoleculares. As forças intermoleculares interferem no ponto de ebulição das substâncias químicas, fazendo ela se elevar ou ela diminuir. E a partir daí, a substância pode ir para o seu estado líquido ou até mesmo sólido, tá bom? Ou permanecer no estado gasoso. Então, olha que legal aqui. No caso da água, né? Nós temos aqui, olha, hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Peraí, a buzina lá do carrinho de quem tem a cara da riqueza faz fom, flúor, oxigênio, nitrogênio. Hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, ligação de hidrogênio, Márcia Rita. Perfeito. Que é a mais forte de todas, nem a criptonita a derruba. Perfeito. Quanto mais forte a atração entre as moléculas, maior é a quantidade de energia que eu preciso para separá-las. Isso vai fazer com que a minha temperatura de ebulição seja muito maior. Então, como na água nós temos ligações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, que é a mais forte de todas, isso eleva o ponto de ebulição dessa substância, que no caso da água, ao nível do mar, é de 100 graus Celsius. E é por isso que, apesar de ser formado apenas por gases na temperatura ambiente, a água é um líquido quando faz a combinação entre os seus átomos, tá bom? Então, quanto maior a força de atração entre as moléculas, maior a quantidade de energia para separá-las e maior a temperatura de ebulição. Qual das forças intermoleculares ou forças de Van der Waals é a mais forte? Ligação de hidrogênio. Qual que é a intermediária? De polo. E qual que é a fraquinha que assopro já derruba tudo?
a dipolo induzido, dipolo induzido, tá bom? Ah, é fácil, Marcia. É fácil, pessoal, é só teoria. Agora vamos lá. Agora nós vamos responder a piadinha de química, mas antes, aquela piada do urso polar, né? Mas antes, vamos conhecer um pouco da teoria. Então, a gente já sabe que substâncias polares são aquelas que, formada por ligações covalentes, têm a soma dos seus vetores diferente de zero. E que toda substância iônica é polar. Muito bem. Moléculas formadas por ligações covalentes podem ser também apolares, aquelas que têm a soma dos vetores igual a zero. Olha que legal, pessoal! Substâncias que são polares geralmente vão se dissolver em solventes formados por moléculas polares. Traduzindo isso, substância polar só se dissolve em substância polar. Substância apolar só se dissolve em substância apolar. Polar com apolar não se dissolvem. Sabe aquele papo que a gente ouve muito? Os opostos se atraem? Aqui não. Aqui o que se atrai são os iguais. Polar com polar se dissolve. Apolar com apolar se dissolve. Polar com apolar não se dissolvem. Aqui os opostos brigam entre si, tá bom? Então, respondendo aquela pergunta, por que o urso polar não pode entrar na água? A água é uma molécula o quê? Polar. E o urso também é polar. Se o urso entrar na água, ele vai se dissolver. Então, o urso polar não pode entrar na água. Boa piada, né? É para poucos, é só para quem tem a cara da riqueza como nós, tá bom? Meus queridos, a aula de hoje é isso, tá? É muita teoria, eu sei, é bastante teoria, mas ela é fácil. Nada que um pouco de treino não os capacite a fazer tudo isso tranquilamente, tá bom? A aula por hoje é isso. Tenham um bom dia a todos e até mais, pessoal!